Meu nome é Bruno Valente, sou professor, com muito amor pelo que eu faço, por vocação, e sou também advogado, atuo nas áreas de direito processual coletivo, das áreas de direito sindical e também na área civil como um todo. Desde 2019 eu atuo nesse projeto de legislação integrada, trazendo esse material que traz a integração da lei seca com a jurisprudência. A legislação integrada surge para suprir um grande problema no estudo da legislação e da jurisprudência, porque, via de regra, se estuda a legislação e a jurisprudência de uma forma apartada. E o estudo de legislação, especialmente, é um estudo muito monótono, muito pouco efetivo mesmo. Então, normalmente o aluno vê o estudo de lei seca como aquela coisa repetitiva de pegar ali o vade-mecum, sair lendo artigo por artigo de uma forma totalmente descontextualizada e de uma forma muito difícil de se manter atualizado. Então, o que a legislação integrada faz? Nós procuramos integrar aquilo que há de mais importante da jurisprudência de uma forma bem contextualizada mesmo no texto da lei, para poder o aluno ele ir lendo aquele material e já vendo a aplicação prática da lei. E ao mesmo tempo ele já consegue perceber qual é a fundamentação legal daquela jurisprudência, daquela decisão judicial que ele está estudando. As questões de concursos de carreiras jurídicas, elas normalmente se baseiam em 3 pilares. São lei seca, jurisprudência e doutrina. Esses 2 primeiros pilares, que são lei seca e jurisprudência, eles chegam a representar de 70% a 90% daquilo que vai vir em termos de questões, sobretudo em uma prova objetiva. Diante disso, a legislação integrada se propõe a trazer um estudo sistematizado e organizado desses 2 primeiros pilares, lei seca e jurisprudência. E isso é feito de forma contextualizada. Então, o aluno ele vai ter a segurança de um material atualizado semanalmente, de um material que vai trazer uma explicação didática da jurisprudência, não somente uma cópia de ementa, uma cópia de inteiro teor de acórdão, mas algo realmente didático. E ele vai ter a segurança de que esse material, além de constantemente atualizado e didático, ele vai ser muito completo. Então, realmente, o aluno se propondo a seguir o nosso plano de leitura e acompanhando as nossas atualizações através do informativo semanal, ele pode ficar muito tranquilo que ele tem um estudo muito completo de lei seca e jurisprudência, o que chega a representar de 70% a 90% da prova. Existe uma preocupação muito grande de trazer essas decisões judiciais de uma forma didática para dentro do material e, ao mesmo tempo, que esse material não fique excessivamente grande. Então, o que se faz? Se procura aquilo que é a base da decisão e se integra aquilo que é chave, aquilo que é fundamental ao texto da lei. Dessa forma, você consegue ter um estudo rápido, dinâmico, mas ao mesmo tempo muito completo. O assinante ele tem acesso a mais de 500 leis integradas, que são essas leis onde é feito esse trabalho por mim de integração da jurisprudência com a lei seca, além da facilitação, com grifos, comentários, tabelas. Tem acesso também a vários planos de leitura, e aí é realmente uma assinatura ilimitada, então você não precisa escolher carreira, você não precisa escolher edital específico. O assinante ele tem acesso a todos os planos de leitura, tanto o plano base da carreira quanto aos módulos adicionais do concurso específico. Além disso, tem acesso também à legislação integrada em questões, que é um material que traz um estudo muito interessante de lei seca e jurisprudência, através de questões em VOF. Então, você foge daquele estudo passivo, de mera leitura, e você passa ao estudo ativo através da resolução de questões. E, além disso, o aluno tem acesso ao informativo semanal, que é um informativo que já compila tudo aquilo que você precisa saber em termos de novidade legislativa da semana e jurisprudência. Então, são 4 informativos de jurisprudência em um só. Informativo do STF, do STJ, do TSE e jurisprudência em tese do STJ. Tudo comentado, e aí você consegue, através desse informativo, se manter atualizado e também saber tudo que foi atualizado dentro da plataforma, já que é através desse informativo que nós informamos para o aluno todos os materiais que foram atualizados no decorrer da semana. Então, a que o aluno vai ter acesso? O aluno tem acesso aos arquivos de legislação integrada, mais de 500 leis. O aluno tem acesso
aos planos de leitura, tanto por carreira quanto por edital, de uma forma completamente ilimitada, inclusive aos novos planos que são adicionados na vigência da assinatura. Ele tem acesso também à legislação integrada em questões e aos informativos, tanto ao informativo semanal quanto aos informativos separadamente, do STF, STJ, TSE e jurisprudência em tese do STJ. Existe um perfil muito claro daquele aluno que é aprovado em concursos públicos. E não é necessariamente o gênio, muita gente pensa que é aquela pessoa que é super inteligente, que sabe de tudo. Não, mas 2 pontos são muito característicos. O primeiro é aquela pessoa resiliente, é aquela pessoa que não desiste na primeira derrota, que vai até o final e até ser aprovado. O segundo é a compreensão da necessidade de estudar todo dia e de ter uma organização do que vai estudar em cada dia. E é aí que a legislação integrada entra. É nessa organização, é aquela certeza que você vai ter todo dia o que estudar, você vai saber o que deve estudar naquele dia e que esse material vai estar muito atualizado e muito completo. O aluno do legislação integrada é aquele concurseiro que tem um objetivo muito claro em mente, que é se manter atualizado, ter um estudo organizado e focado naquela prova que ele pretende prestar. Então temos uma realidade heterogênea, desde aquele indivíduo que ainda está na faculdade e que desde a faculdade já pretende começar a estudar para concurso ou mesmo para a OAB, e nós temos até mesmo aqueles que já são aprovados, que já são servidores públicos, muitas vezes até delegados, procuradores, mas pretendem ainda migrar para outros cargos públicos. Então é um material que é acessível mesmo àqueles que estão começando, mas que também é muito utilizado e serve muito bem para aqueles que já estão no nível bem mais avançado. Na prática, um dos grandes diferenciais é a possibilidade de continuidade do estudo. Porque como funciona na maioria dos casos? Saiu o edital do concurso X, aí o estudante que já tem o material dele, deixa esse material de lado e compra um plano de leitura para o concurso X. E aí esse estudante ele reinicia da estaca 0 e dali para frente ele vai estudar para aquele concurso. O prejuízo disso não é só financeiro, o prejuízo financeiro é grande, mas não é só financeiro, o prejuízo maior é da impossibilidade de uma continuidade de estudo. Você perde seus comentários, você perde a sua rotina e você recomeça. No legislação integrada você tem os planos base, esses planos eles te possibilitam um estudo de longo prazo para a carreira. Então, por exemplo, você tem um plano base da magistratura estadual. Quando sai o edital específico que você quer, nós inserimos um plano complementar. E esse plano complementar ele vai trazer aquilo que está no edital, mas não está no plano base. Então você tem um módulo adicional que vai dar uma continuidade do estudo que você já estava fazendo. Posteriormente, quando sai outro edital, você consegue partir daquilo que você já fez do plano base e fazer tão somente um módulo adicional. Então não fica aquela correria de ter que, em às vezes 2 meses, fazer um estudo de toda a legislação, porque você já tem um estudo corrente e você, além disso, consegue ter uma continuidade, você não quebra estudo, você continua aquilo que você já estava fazendo. E além disso, esses planos de leitura eles são feitos para permitir até mesmo a integração entre mais de uma carreira. Então, dentre os planos de magistratura, Ministério Público e Defensoria, por exemplo, os 2 primeiros módulos são iguais para todos esses 3 planos. E aí somente o módulo 3 é que diferencia de acordo com as especificidades, seja da magistratura, do MP ou da Defensoria. Fazer o simples, a prova. Isso é algo muito claro. Isso é algo muito claro quando você percebe que 70% da prova muitas vezes é lei seca. Então é o simples, é a simplicidade, é você ter um material atualizado, completo, uma rotina de estudo, uma organização. Então é isso que a legislação integrada faz, ele traz o simples, ele simplifica, ele integra o estudo de 2 pilares em um só e ele facilita esse estudo e organiza. As leis em geral elas são divididas em metas e além disso elas são feitas todas em colunas únicas. Então, qual é a importância dessas leis serem divididas em metas? O plano de leitura ele vai te trazer a indicação de qual meta da lei você vai ler. Dessa forma, quando nós atualizamos a lei,
o plano de leitura não desatualiza. Então, você consegue fazer um estudo daquele edital que você quer, mesmo depois de 1, 2 anos que o plano de leitura foi inserido. Por quê? Porque a lei a que se refere o plano de leitura está atualizado. E além disso, o material em si, ele é feito de uma forma visualmente agradável. Então, a coluna única, as letras grandes, tudo isso para poder facilitar, dar espaço para marcações, para comentários e etc. Então eu te convido a fazer parte do nosso clube de membros, do Clube da Lei, acessar legislaçãointegrada.com.br e lá você já vai ter acesso a vários materiais gratuitos, informativos, leis comentadas, e aí você já vai poder entender como é que funciona esse método, esse material, que com certeza vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então é isso, vem fazer parte e bons estudos!